padronizar o pensamento. É fazer que todo mundo pense igual. Se todo mundo pensar como o mundo pensa, não tem conflito com a verdade de Deus. Porque o mundo já estabeleceu para mim e para você a verdade deles. E uma família, quando ela permite que os valores do mundo sejam os seus valores, ela está sendo regida pelos princípios do mundo. E aí esta família não vai conseguir, em momento nenhum, cumprir a missão para que qual Deus colocou. Irmão, vou falar algumas coisas aqui, que alguns poderão ficar chateados comigo. Mas eu separo muito bem uma coisa da outra. Eu separo a amizade que eu tenho com os irmãos, o carinho com os irmãos, da verdade que eu tenho que pregar e ensinar. Se eu tiver que falar aqui, você pode ficar bravo comigo. Eu estou lá na porta depois para te abraçar, sou teu amigo, sou teu irmão. Mas a verdade eu não posso esconder, porque cabe a mim essa responsabilidade. Mas uma coisa é certa. Hoje, para muitas famílias, não existe diferença o que é santo e o que é profano em algumas casas. Para muitos lugares, já profanaram o que é santo. E o pior, santificou o profano. Não tem diferença. Uma criança que cresce num lar desse, ele não cresce sabendo qual é a diferença entre ser cristão e ser mundano. E eu, claro, como pastor, eu sei dos meus limites. Eu não tenho obrigação, não tenho o dever, e nem vou fazer isso, pois eu conheço os meus limites. Eu não vou ficar vigiando ninguém, eu não vou ficar entrando na casa de ninguém, eu não vou ficar lá na casa dizendo o que você tem que fazer, o que tem que fazer. Aqui é o lugar que eu ensino a palavra. Toda terça-feira estamos rasgando a Bíblia aqui, rasgando o jeito de dizer, de rasgar a verdade. Falamos, ensinamos, porque você não pode deixar o mundo entrar na sua casa. Então, a gente cresceu sabendo, olha, isso aqui é do mundo. Pai, por que eu não posso? Porque isso é do mundo. Alguém pode falar, pastor, mas naquele tempo colocaram um monte de coisa. Tudo bem, meu irmão, eu concordo com você que teve alguns exageros. Mas tinha uma linha muito clara. O que era mundo, o que era igreja. O que era santo, o que era profano. Hoje, alguém coloca um copo de vinho para comer, para fazer a sua refeição, tranquilamente perto dos seus filhos. Hoje, a gente sofria na escola, porque o crentinho e a crentinha não podia dançar a festa junina, que tem muitas origens, que se você quiser eu te explico detalhadamente por quê. Os nossos filhos vão e dançam, e a gente acha tudo bonitinho, belezinha, e a gente se veste igual para comemorar. Isso significa que os valores do mundo entrou dentro da nossa casa, invadiu o espaço da nossa família, e nós não temos moral nenhuma para dizer o que é pecado e o que não é pecado, porque nós já perdemos também até essa noção, porque misturou aquilo que é mundano com aquilo que é cristão. Esta família não vai conseguir entender qual é o propósito de Deus para você como família. Segundo, vamos lá. Uma família, ela entra na contramão da missão quando ela é movida, ou quando ela vive pela cultura da realização pessoal. O que é essa realização pessoal? A gente está movido hoje por esse sentimento, que eu preciso me dar bem na vida. Eu tenho que me realizar pessoalmente. E aí você vai falar, mas pastor, eu não posso me realizar pessoalmente. Se a sua realização, ela sacrifica alguém da sua família, não. Porque o viver em família é um viver comunitário. O projeto de Deus para a família é um projeto comunitário.
Não é uma coisa que eu vou me dar bem na vida e minha mulher que se dane. Você já viu alguns pregadores, por exemplo, o cara está tudo bem arrumadinho e tal, ajeitadinho, e a mulher, cafoninha da vida? O cara sai viajando, o cara come churrascaria, e a mulher está lá sem pagar aluguel, sem ter que pagar água e luz. E o cara fala que isso é sucesso ministerial. Isso é o inferno que invadiu a mente dessa pessoa. Quando você coloca uma coisa, um bem-estar pessoal, o que acontece? O filho quer um tempo. Agora eu não posso, meu filho. Agora o papai está ocupado. Agora eu estou aqui concentrado. Não atrapalhe o meu trabalho. E o seu filho? E o seu marido? E a sua esposa? Então você percebe que o mundo está conseguindo isolar as pessoas. E a gente, não adianta, irmão, até eu, estou falando para mim também, a gente tomar cuidado, porque senão daqui a pouco, um está aqui no quarto com o celular, o outro está lá no quarto com outro celular, o outro está aqui na internet, aqui. Você pode sentar numa mesa, você observa, isso aqui não é novidade para ninguém que eu estou falando, senta numa mesa e você percebe as pessoas não conversam. Estão se isolando. Isso é um projeto do mundo para impedir que a missão da tua família aconteça. Vamos correr, meu irmão, que eu estou ficando apavorado com o horário. Terceiro, a inversão de prioridade. O que é inversão de prioridade? Você dá valor àquilo que o mundo diz para você que é valor. Então, com certeza, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, eu não tenho tempo. Quem dá o tempo para nós, irmãos? Deus. E você sabia por que o tempo fica insuficiente para nós? Porque a gente arruma um monte de coisa que não é da vontade de Deus. O tempo que Deus nos deu, ele é um presente para mim e para você. E ele é suficiente para fazer a sua vontade. Agora, se eu começo a priorizar aquilo que não é prioridade, eu estou invertendo. O mundo está dizendo para mim o que é prioridade. Então, quando eu quero falar das coisas que são importantes para mim, para a minha vida, para a minha família, eu vou dizer, eu não tenho tempo. Porque eu já inverti a prioridade. Olha para você ver a incoerência que nós temos muitas vezes. Você pega uma criança pequenininha, como a Eloá que eu apresentei aqui. Com 2 meses, né? Um pouco mais. Você deixa ela lá, e você passa perto dela e escuta assim, ó. Opa, fez uma sujeirinha ali. Você deixa ela trocar a fralda sozinho? Sim ou não? Não tem lógica. Não seria uma loucura? Então você tem que dedicar tempo. Você tem que pegar essa criança, você tem que limpar, você tem que passar um talquinho, passar um cheirinho, para colocar a fralda. Isso demanda tempo. Aí ela começa a andar. Você vai comprar uma bicicletinha para ela. Você já compra uma bicicletinha sem as 2 rodinhas, sim ou não? Não. Você compra com rodinha. E você fica olhando a criança andar. Quando você percebe que ela está desenvolvendo, você vai lá, tira a rodinha e você continua aqui, ó, segurando, segurando. Até você perceber que pode soltar a mão que ela não vai se machucar. Isso precisa de tempo. Você manda o seu filhinho pequeno para a escola, direto para a escola, com o caderninho na mão, e fala assim, pode ir meu filho, sozinho. 5 aninhos. Vai, atravessa a rua, passa para o semáforo, vai sozinho. E quando eu chegar aqui, eu quero o teu caderninho todo escrito. É assim que funciona? Não. Você vai com ele. Você vai levar primeiro no pré-escola. Você sabe que primeiro ele vai vir aprendendo um bichinho, um desenhinho, para depois uma letrinha, porque tudo tem as suas etapas. Agora, quando se trata das coisas espiritual, a gente fala que não tem tempo. A gente acha que o nosso filho vai se tornar cristão só porque vem na igreja com a gente.
A gente acha que o nosso filho vai se tornar crente em Cristo Jesus só porque nós desejamos que eles sejam crentes. Nós não queremos investir tempo na formação espiritual. Isso é inversão de prioridade. Porque o mundo está com esse senso de urgência. A todo tempo a gente está atrasado, a gente não vai dar tempo e vamos abraçando tudo que não devíamos. E os nossos filhos e a nossa família está indo para o inferno. Vamos lá, irmãos. Quarto, quando uma família está na contramão da missão, quando ela negligencia a eternidade. Está focado só para o agora. Está focado só para o momento. Todos os seus investimentos, seus projetos, seus sonhos é para o agora. Esquece a eternidade. Não investe na eternidade. Eu não tenho tempo para ficar falando muito aqui. Vamos lá. Quinto lugar. Quando uma família está debaixo, ela na contramão, quando ela fica debaixo de maldição. Você sabe, uma das formas que uma família entra debaixo de maldição é quando você se coloca no centro. Tudo está voltado para você. Para você. Esse projeto egoísta de vida é mundano. Vem do pecado. Não tem um projeto de vida familiar que está voltado para uma pessoa. Então, por que tem famílias na igreja sendo desgraçada? Porque um está querendo anular o outro. Se eu pego... Eu não sei se os irmãos já observaram como que eu pego um garfo para me comer. Eu não sei pegar com aquele jeitinho que todo mundo pega. Eu pego assim. Tem uma filhinha de um pastor amigo meu que eu chego lá, ela quer fazer igualzinho. Ela cata assim, se ela soubesse tão feio que é. Mas é o jeito que eu pego. Tem gente que já teve casais que separou por causa de uma pasta de dente. Porque o outro brigava, porque o outro queria que fosse exatamente como o outro quer. Isso é anular. Você não está na família, você não casou, você não teve filho para querer que o outro seja exatamente como você é. Dentro da missão da família, o projeto é para que a gente ajude um outro a se parecer, não comigo, com você, com Jesus Cristo. Uma família debaixo de maldição é aquela família que pega criança e transforma em adulto em miniatura. É uma criança ainda, mas você coloca um peso. Você quer que se torne um adulto, tem um comportamento de adulto. Você está preocupado que tudo que ele faz, porque vai te envergonhar. Então você fica trabalhando o comportamento, você fica forçando o comportamento. Eu quando sempre falo com o Murilo, e todas as vezes nós oramos, todos os dias que nós oramos para a escola com ele, eu deixo bem claro para ele, meu filho, o pai quer que você leve a sério a escola, que você dê testemunho, não é para agradar eu primeiramente não, e nem a mãe. É para glorificar a Deus. Então quando a gente está voltado para a gente quer ir, a gente começa a forçar em cima de um comportamento e você não muda o coração de uma criança trabalhando o comportamento. O coração de uma criança que também é má, que também é pecadora, ela só é mudada pelo poder do Evangelho. Os nossos filhos também precisam de regeneração. Você não pare, minha irmã, de ficar querendo forçar o seu marido, o que você pensa. Ajude ele a ser crente. Marido, para de querer colocar sua esposa num mundinho que você vive, achando que é assim que você vai ser feliz. Ajude ela a ser uma mulher de Deus. É essa a missão que nós temos para a nossa família, para a nossa casa. Corremos, irmãos. Terceira parte. Parece difícil cumprir essa missão na família? Parece, mas é possível. Qual que é o exemplo que nós podemos citar aí? Citamos o exemplo de Noé. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Irmãos, Noé viveu numa época onde todo mundo se corrompeu. Noé viveu num tempo de uma catástrofe tremenda, aonde a geração daquele mundo foi extinta. Mas Noé teve a sua família salva. Noé, ele teve o privilégio de colocar sua família dentro daquela arca.
e viver livre, e Deus poder continuar a história do mundo através da sua família. Isso mostra que é possível. Nós vivemos num tempo difícil, sim, cheio de catástrofes, cheio de tempestade em todas as áreas, para querer afundar a nossa casa, afundar a nossa família, para acabar com o nosso casamento, para tirar os nossos filhos da presença de Deus. Sim, mas a prova está aqui, que o Deus que deu graça a Noé é o Deus que também vai ajudar a mim e você a ter o privilégio de colocar a nossa família em salvação. Vamos lá, 3 marcas aqui, 3 lições que aprendemos com a vida de Noé. Primeiro, tenha como alvo uma vida aprovada por Deus. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Irmãos, se você quiser ter a sua família salva, esquece o mundo em sua volta. Esquece os padrões de referência que o mundo lhe apresenta. Esquece de querer ser igual à família de fulano de tal. Procure ter como alvo da sua vida a aprovação dos céus. Alguém abominar a tua escolha, alguém pode falar da sua roupa, alguém pode falar da sua família, alguém pode falar dos seus gostos, alguém pode falar de tudo, não tem problema. Se você tem a aprovação de Deus, descanse no Senhor, que Deus vai te ajudar a você cuidar da sua casa e da sua família. Pensa que Noé não sofreu pressão, olhava para tudo em volta e todo mundo vivendo aquela vida desgraçada, miserável, mas ele teve o seu compromisso, uma vida de retidão, de integridade, de fidelidade, de piedade. Ele foi diferente, ele descansou, teve uma vida notável, a ponto de Deus olhar e ver: opa, tem alguém ali que está fazendo a minha vontade. Isso é o principal para você alcançar a bênção de Deus na sua casa. Segundo, irmãos, creia nas promessas de Deus para a sua família e siga as suas diretrizes. Olha lá, o que Deus diz para Noé: você, porém, fará uma arca. Aí Deus continua mostrando para ele, do verso 14 até o 17, me parece. Deus vai falando do tamanho, do comprimento, o tipo de madeira, como que ele tinha que betumá-la, e Deus foi dando detalhes para Noé. E o verso 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O segundo passo para você ter a sua família salva, você cumprir a missão dentro da tua casa, creia nas promessas de Deus para a sua família, mas também siga as diretrizes de Deus. Porque se eu perguntar aqui, irmãos, quantos acreditam em milagre para a sua casa? Quantos acreditam que Deus vai salvar teus filhos? Quantos acreditam que Deus vai restaurar o seu lar? Todo mundo vai levantar a mão. Mas a fé genuína, irmãos, é uma fé que caminha com obediência. Porque a desobediência é o inimigo da fé. Incredulidade gera desconfiança. Então, não tem como eu falar que creio se eu não sigo. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, me parece, 11:5, que pela fé Noé construiu, ele teve um santo temor e construiu a arca conforme Deus lhe tinha feito, num lugar seco, distante do mar, mas ele estava confiando naquilo que Deus falou para ele, e por isso que Deus o honrou. Você faz conforme o que Deus estabelece para a sua casa. Irmãos, você sabe uma das coisas que dói o coração de um pastor hoje? Não é você ficar, se tiver que ficar madrugada fora dando um conselho para alguém, não tem problema. É a missão do pastor. Se eu tiver que ouvir 10 vezes a mesma história de alguém, eu ouço, não tem problema. Agora, o problema é quando você fala, você mostra, e não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Você orienta a pessoa, você ora por ela, e ela te procurou, porque a vida dela está desgraçada, a vida dela está miserável, e quando ela sai do seu gabinete, ela vai fazer tudo diferente do que devia fazer. Você precisa acreditar no milagre na sua casa, irmão, mas você também tem que seguir aquilo que a Bíblia manda lhe dizer.
Não é você que sabe o que é melhor para a tua família. Não é você que é especialista em educação de filhos. Não é você que sabe o que é ser um bom marido, uma boa esposa. Todos nós, por mais conhecimento que nós possamos ter, nós dependemos de obedecer o manual da família, que é a palavra de Deus. Siga a direção do Senhor, faça exatamente conforme Ele ordenou, e você então vai alcançar a bênção de Deus. Deus deu todo o recurso que Noé precisou, porque ele creu, mas porque obedeceu. Terceiro, seja um influenciador e transmissor da aliança de Deus para a sua família. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Irmãos, Deus fez uma aliança com Noé. Deus deu a ele uma palavra, antes dele entrar na arca, e depois Deus reafirmou a aliança. Deus falou, tem um compromisso de salvação. Faça conforme estou lhe mandando, vou preservar a tua família. E depois disso, eu jamais vou destruir a terra novamente com dilúvio. Agora, fique pensando, meu irmão, a Bíblia, ela mostra claramente a pessoa de Noé. Mas você pensa que os filhos de Noé, a mulher de Noé, as noras de Noé, entraram na arca só por causa do grau de parentesco? Não. Olha lá para Ló. Ló escapou, ele e as filhas. A mulher ficou. Mas não era a esposa? Mas ela não obedeceu o comando de Deus. Não olhe para trás. Ela olhou. O coração dela continuou lá. Estava lá em Sodoma e Gomorra. Ficou lá. Então, virou uma estátua de sal. Eu creio que Noé influenciou os seus filhos, a sua esposa, a sua nora. Noé não falava bobagem. Noé era um homem íntegro. Quando ele falou, olha, Deus falou, então Deus falou. Se é para fazer isso, a gente também não entende, mas vamos ajudar. Nós estamos juntos. Ele influenciou, ele transmitiu essa aliança, porque a aliança que Deus fez comigo, com você, irmãos, é uma aliança que ela tem que ser dada pelos nossos filhos. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 78, 2 e 6, Salmo 102 e 28, que Deus estende de geração em geração, a sua fidelidade passa de geração a geração. De que forma? Transmitindo essa herança, dessa aliança para os nossos filhos. Você está sentando com teus filhos, irmãos? Você senta com a tua família? Você está falando as verdades de Deus na sua casa, minha irmã? Você está procurando transmitir isso? Veja, quando Josué, ele toma uma posição, ele fala assim, gente, é o seguinte, chegou uma hora aqui, povo, que não dá para ficar querendo servir a Deus de Israel e os deuses aí, não. Os deuses amorreus, os astorotes, não dá não, você tem que precisa tomar uma decisão. É hora de tomar uma decisão. Então decida vocês, porque a minha decisão eu já tomei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele falou, e falou pela casa dele, porque ele era um líder. Ele era alguém que influenciava. Ele sabia que ele podia falar pela família, porque a família vivia aquilo que ele já tinha ensinado. Irmão, irmã, você tem a missão de salvar os seus filhos. Você tem a missão de levar a tua casa para o céu. Não negligencie a sua missão. Não fique se ocupando com aquilo que não vale a pena, com aquilo que é passageiro. Se ocupe com a missão de Deus para a sua vida. Cumpra a vontade do Senhor. Seja um transmissor dessa aliança. Influencie a sua família, para que a tua família tenha a mesma graça, a mesma vitória que teve a família de Noé. Paulo, quando ele chega a Timóteo, ele diz, Timóteo, eu quero que você desperte o seu dom, você exerça o seu ministério, com uma fé não fingida. Sabe qual fé? A fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita em você. A fé herdada, uma fé que vai sendo passada, não apenas pelo nome de crente, mas pelo ensino, pela ministração. Essa é a missão que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu tenho um ponto aqui ainda, mas nós vamos falar bem rapidinho.
Quarto, irmãos, a graça de Deus para cumprir a nossa missão e nossa família. O carcereiro, depois daquele terremoto, pensando que os prisioneiros todos iam escapar e que ele seria responsabilizado por aquilo, ele temendo pela vida dele, pensando até em tirar a própria vida, ele foi surpreendido com a palavra de Paulo, de Silas, e ele então é tomado por um temor, e ele pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo disse: crê no Senhor. Paulo e Silas, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, a graça de Deus, ela é tão poderosa. A graça de Deus, ela é tão penetrante. A graça de Deus, ela tem um poder de transformação tão grande, que se você, como alguém que quer cumprir a missão na sua casa, seja você pai, seja você mãe, seja você um filho, não importa, Deus através de você pode fazer que esta graça seja abundantemente derramada sobre a tua família, a sua casa, de uma forma poderosa e miraculosa. Ele está falando para um homem, mas ele está dizendo, a tua casa também. E quando Paulo falou do evangelho para ele, ele recebeu o Senhor e toda a sua casa. E ali todos eles foram batizados. O impacto primeiro foi dele. Ele que enfrentou. Mas o poder do evangelho alcançou toda aquela família. Eu creio, irmãos, eu creio em um Deus que não é incoerente. Que quando Ele nos dá uma missão, Ele nos dá o recurso para a gente cumprir. Ser um homem de Deus dentro de casa, ser uma mulher de Deus dentro de casa, aprender a amar o outro com as suas diferenças, ser perdoador, entender o outro, suportar, abraçar os filhos, sentar, ministrar a palavra, orar, abrir mão de tantas tranqueiras que o mundo está colocando na nossa casa e está levando embora os valores cristãos. É difícil, é difícil. É difícil mudar a rotina, é difícil. É difícil mudar a visão, é difícil mudar hábitos, é difícil. Mas Deus vai nos dar graça, irmão, para a gente cumprir a nossa missão na nossa casa e na nossa família. Você pode ficar um pouquinho com a sua mão levantada, que eu vou fazer algumas ministrações. Eu quero ministrar nesta noite uma graça que cura o seu coração. Que de algum modo você está ferido. De algum modo você foi machucado. Você, quem sabe, está dentro de casa, mas você já desistiu do seu casamento. Você está dentro do seu lar, mas você já desistiu da sua família. Você já desistiu de falar com seu filho, com a sua filha que não quer te ouvir mais. Você já nem ora mais pela salvação de um de outro. Eu quero ministrar uma graça que vem curar o teu coração nesta noite, que vai te capacitar a você perdoar os seus familiares e também ser perdoado. Uma graça que te sara, uma graça que te ajuda a você ser aquilo que Deus quer que você seja. Uma graça que quer transformar você em alguém que você nunca foi. Talvez você nunca foi o marido conforme Deus gostaria que você fosse. Não estou falando de perfeição, não. Mas aquele homem que tem um compromisso, que está preocupado não apenas em colocar comida dentro de casa, que não está se vangloriando porque coloca do bom e o melhor, mas não ensina a palavra, não vive o evangelho dentro de casa. A sua vida tem sido uma farsa, tem sido uma mentira como líder espiritual na sua família. Deus vai te dar graça para você ser um homem segundo o coração de Deus. Talvez você não tenha sido uma esposa, uma mulher segundo o coração de Deus. Você deixa o seu sentimento falar mais alto, o teu temperamento falar mais alto. Quando você vê, você já falou, você destrói com a própria mão, você não consegue ter controle na sua boca, você destrói as coisas, você está arruinando o seu lar, você está maldiçoando os seus filhos com a sua palavra, você está desgraçando a sua família com as suas atitudes, mas a graça
graça de Deus está aqui nesta noite para te ajudar, mulher, a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Se você submeter à vontade do Senhor nesta noite, Deus quer te ajudar, porque você não pode se contentar em ter beleza nesta vida, em ter riqueza nesta vida, em ter conquista nesta vida, em ter sonhos realizados nesta vida, e chegar no dia final. Aonde está a tua família? Aonde está a tua família? Aonde vai estar teus filhos? Aonde vai estar o seu marido? Aonde vai estar a tua esposa? Você não pode se contentar. A tua missão é salvar a tua família. Pode não ter conquista nesta vida, pode não ter a melhor casa, pode não ter a melhor roupa, pode não ter sonhos aqui, mas se você for um Noé na vida, que consegue colocar a tua família na arca, tu será homem bem sucedido, tu será mulher bem sucedida, porque Deus vai te dar essa graça para você salvar a tua família. Deus vai te dar graça para você dar aquilo que você nunca recebeu. Talvez você fale, eu não dou porque eu não tenho, eu sou assim porque me trata assim. Mas nesta noite Deus vai te dar uma graça para você dar aquilo que você nunca deu, porque Deus tem um propósito na sua casa, Deus tem um propósito para a sua família. Essa mulher que Deus colocou do teu lado, não foi o diabo que te deu, não, foi Deus. Esse marido que Deus colocou do teu lado, foi Deus que preparou para você. Os filhos que Deus colocou na tua casa são joias preciosas que Deus colocou para você cuidar, e não é nem para você, é para o próprio Deus. Então acredite que Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar a cuidar da tua casa e cuidar da sua família, em nome do Senhor. Passa aí, querido, para nós ler a última frase, em nome de Jesus. Deus não abriu mão da sua família. Você pode ter errado tanto até aqui, você pode ter entendido que o mundo entrou na sua casa. Talvez você não, até hoje você não tinha entendido que você tem uma missão poderosa, uma missão profunda, que é salvar a tua casa. Mas eu venho da paz de Deus dizer para você que Deus não abriu mão da sua família. Faça a sua parte, faça a sua parte.